Olá! Boa noite a todos e a todas aqui presentes e também aquelas e aqueles que vão assistir mais tarde. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Pílulas Teológicas. Eu, Marcela Alarcon, do CEBI Maringá, e o Hugo Alan Matos, do CNLB de Santo André, trazemos hoje a esse programa um tema tão atual e urgente: a crise climática. O documento mais recente sobre este assunto, escrito pelo Papa Francisco, foi a exortação apostólica intitulada de Laudate Deum, publicada em 4 de outubro deste ano. Conforme o parágrafo 58 desta carta, o Papa nos ajuda a entender que esta questão não deve ser tratada apenas como ambiental, romântica, mas sim um problema humano e social. Por isso, requer o envolvimento de todos. Quem vai nos ajudar com a reflexão desta carta, numa perspectiva ecofeminista e decolonial, é a nossa querida teóloga Suzy Moreira. Ela, que é teóloga, leiga e ativista socioambiental, é mestra em Teologia Sistemático-Pastoral pela PUC-Rio, com a dissertação O Corpo é o que nos une, uma antropologia teológica integral a partir da teologia da libertação latino-americana. E é pesquisadora na intersecção das áreas de ecoteologia, teologia feminista, teologia ecofeminista, teologia decolonial, teologia negra, teologia indígena e teologia queer. Suzy, sabemos que a sua agenda é muito cheia e mesmo assim, com muita alegria e compromisso, você aceitou o nosso convite e hoje está aqui para nos iluminar e nos esperançar com suas palavras. Muito obrigada. Lembrando que aquelas que tiverem perguntas, dúvidas, contribuições, escreva em nosso chat. Suzy, é com você. Para começar, eu queria fazer a declamação de um poema que chama Educação Indígena, escrito por Márcia Cambeba. Ainda pequeno na aldeia, na vivência com os irmãos, plantar macaxeira, tirar lenha, comer peixe com pirão, é ensino, é educação. Ir pra beira tomar banho, pegar cará e mandi, ver o sol se esconder e esperar a lua se vestir. Se vem cheia a alegria, coisa boa vem por aí. E com sua luz toda a aldeia vai cantar, dançar, se divertir. Aprender a colher o tento na mata, fazer cocar de miriti, a juntar as penas que vêm das aves, seguindo as orientações de Vaimi. É da floresta que vem a palha que a uca vai cobrir, tecer nelas nossas memórias, na folha de urucari. Na aldeia é assim a educação, que desde séculos aprendi. Conviver com a natureza sem agredir nem exaurir. Se hoje, no século XXI, tens a mata e a biodiversidade, nesse verde eu cresci e conheci sua bondade, partilhar água e sombra, sem ver nisso tanta maldade. Mas logo veio o outro, e mostrou-me, com sua maldade, a importância da escrita, e vi nela uma necessidade. Fui estudar na Escola do Branco para entender sua realidade. Compreendi que a cultura é um rio, corre manso para os braços do mar. Assim não existem fronteiras para aprender, lutar e caminhar. Hoje estamos nas universidades, levamos junto nosso lugar. A construção do conhecimento é uma teia que liga a tua cidade com a minha aldeia, sendo que minha identidade se constrói nas peculiaridades que em mim permeia. Minha casa na cidade é também a minha aldeia. Não perdemos nossa essência. Somos o fino grão de areia. Márcia Cambeba. Esse poema, eu acho que é um belo resumo
daquilo que a gente vai falar um pouquinho hoje, dessa perspectiva ecofeminista e decolonial. E queria poder abrir também com palavras de uma mulher indígena, que tantas vezes a gente não tem a oportunidade de ouvir, né, então poder trazer para esses espaços também é muito importante. Então, para começar, eu tentei organizar minha fala de uma forma que fosse, assim, que ao máximo possível faça sentido, mas também sabendo que muita coisa não vai fazer sentido. Por quê? Eu não sou especialista em teologia ecofeminista, nem em teologia decolonial. Quando eu mandei minha mini bio para a Marcela me apresentar, né, eu pedi para ela falar que eu pesquiso na intersecção de várias áreas. E isso também é a minha abordagem meio decolonial das coisas, de dizer que eu não sou especialista em nada. O que eu olho é para as intersecções de várias coisas e como tudo isso também atravessa a minha própria vida e a minha experiência profissional também, tanto na teologia quanto no trabalho que eu tenho desenvolvido junto ao movimento Laudato Si. Por que que acontece, né, ainda vou falar um pouquinho mais sobre o ecofeminismo e a decolonialidade, mas estou fazendo essa introdução porque não sou especialista, mas não tem problema. Parte da metodologia da própria teologia feminista e da teologia ecofeminista especialmente, é saber que o conhecimento, ele existe não só na academia, não só em especializações, né, o conhecimento também se faz e se cultiva através da própria experiência vivida, né. Cada pessoa tem a sua própria sabedoria, sua própria forma de conhecer mais e poder compartilhar o conhecimento a partir da realidade que ela encarna em sua vivência, em seu corpo, em sua relação com o próximo, em sua relação com o ambiente, sua relação com a fé e tudo mais. Então, como eu não sou especialista para nada, mas vou trazer essa abordagem que já é bem ecofeminista e decolonial, de falar um pouco sobre a minha, a partir da minha experiência sobre uma perspectiva ecofeminista e decolonial, eu queria dizer que eu não tenho resposta para nada. Eu vou falar sobre a Laudato Deum, mas eu vou não me dedicar tanto em mergulhar no conteúdo, mas sim jogar várias coisas para cima, para daí vocês terem ferramentas para poder chegar no texto de uma outra forma, quando vocês forem ler. Porque daí já vem o primeiro convite, leiam a Laudato Deum. É uma exortação curtinha, em comparação com a Laudato Si que veio antes, né, Laudato Si foi uma das maiores encíclicas da história da igreja. Laudato Deum não é uma encíclica, é uma exortação apostólica, ela é mais leve, assim, em termos de, né, da quantidade de coisa para você ler, foca só em um assunto, então você não, a Laudato Si ela abordava várias coisas, né, a Laudato Deum é só sobre a crise climática, então dá para todo mundo ler. Eu li numa sentada, então dá para vocês lerem também. Então, primeiro eu vou fazer um breve resumo, e deixa eu ver se eu consigo apresentar, porque tem uns slides que eu sempre acho que ajuda a ter o visual para acompanhar. Só que eu estou reutilizando de uma outra apresentação, dei umas adaptadas. Deixa eu ver se está aparecendo direitinho, sim, ok, ótimo. Então, como eu disse, é uma exortação bem curtinha. A Laudato Si, quando ela foi lançada, pela primeira vez na história da igreja, foi direcionada a todas as pessoas do planeta Terra. Porque antes já haviam outras encíclicas que tinham sido direcionadas a todas as pessoas de boa vontade, mas na Laudato Si o Papa Francisco falou: olha, mesmo se não for de boa vontade, é para todo mundo, porque tem que cuidar da casa comum. Na Laudato Deum ele direciona para as pessoas de boa vontade sobre a crise climática. E daí, o que a gente vai ver depois, quando você lê a Laudato Deum, você percebe que, pelo Papa Francisco reconhecer que a gente ainda não fez ações suficientes para reverter a crise climática, a gente tem que começar a fortalecer melhor nossos laços com quem está trabalhando para ajudar a reverter a crise climática. Então, essa exortação é para todo mundo que está nesse mesmo caminho. E ele dividiu em 6 capítulos, a Laudato Si também era em 6 capítulos, e ele faz, né, primeiro aquela retomada do que está acontecendo, trazendo a perspectiva bem científica sobre tudo que está acontecendo, falando novamente sobre as questões políticas que tocam no assunto da crise climática, para daí
chegar num pontinho muito delicado, que são as conferências sobre o clima, porque esse ano a gente vai ter mais uma conferência sobre o clima, que é a COP28, e ele menciona isso na exortação, que também é um dado muito curioso, porque daí essa exortação vira uma exortação de um momento específico, né? Eu acho que isso assustou algumas pessoas quando a exortação saiu, porque daí deu aquela sensação de, mas você está falando de uma coisa específica que vai acontecer esse ano, não vai servir mais para depois. Mas eu acho que é muito pelo contrário. Primeiro, a gente tem que entender, se ele fez questão de falar sobre a COP28, que vai acontecer agora, no final de novembro, vai começar no final de novembro, vai até dia 12 de dezembro, se ele fez questão de trazer essa coisa, é porque é muito importante a gente prestar atenção no que está acontecendo, para que haja um futuro com mais esperança, que a gente possa continuar trabalhando nas questões tão delicadas que ele traz na Laudato Deum. E daí ele termina fazer as questões espirituais sempre aparecem de alguma forma, porque a própria abordagem do Papa Francisco sempre é muito teológica, e ele termina então fazendo esse laço sobre as nossas motivações espirituais. Esse é um super mega resumão. Eu até tenho uns pontos chaves aqui. Quem quiser pode olhar depois com calma, eu não vou ler. Quem quiser pode olhar a gravação depois, fazer um pausa, ler esses pontos-chave. 6 pontos, como são 6 capítulos. Mas aí agora eu vou então interromper a apresentação para poder falar um pouco mais sobre a decolonialidade e o ecofeminismo. E por que eu fiz questão de falar que é uma perspectiva ecofeminista e decolonial? Então, vamos por partes. Né, como eu disse antes, eu quero jogar tudo para cima, para daí a gente poder, aos poucos, ir retomando, né, que nem quando a gente está quando a gente está com a cabeça cheia, a gente chega em casa, a gente olha, sei lá, o armário da cozinha e a gente fala: "Caraca, preciso reorganizar o armário". A gente tira todas as coisas do armário da cozinha, e daí reorganiza, daí vê que tem umas coisas que você não precisa mais, vê que precisa limpar melhor um cantinho do armário. É isso que a gente tá fazendo aqui, a gente tá tirando tudo, pra daí depois colocar de novo, reorganizar de uma maneira melhor. Então eu vou começar falando um pouquinho sobre decolonialidade, e por que é decolonialidade e não descolonialidade, que é tudo isso, tudo mais. E vou tentar, né, porque como eu disse, não sou especialista, mas eu tenho buscado me informar cada vez mais sobre esses temas, porque eu acho muito pertinente. O Brasil, a gente sabe que foi um país que foi colonizado, né, mas se independizou, já fazem, né, vários anos aí. Só que, mesmo depois da gente ter, então, se descolonizado, porque a gente se independizou daqueles que nos colonizaram, a gente continuou com certas formas de desenvolvimento da sociedade, desenvolvimento da política, que ainda eram muito influenciados pela lógica daqueles que nos colonizaram. E isso continua até os dias de hoje. E então, ainda existem formas de colonialismo, né, de colonialidade, dessa lógica de tem gente que se acha superior, que se coloca em posições de poder a nível global e que influenciam os países, ainda mais países que são países considerados em desenvolvimento. E esse é o nosso caso no Brasil e em toda a América Latina e quase todo o sul global. Por isso, então, quando a gente fala de decolonialidade, a gente está falando sobre o processo que a gente entende ser extremamente necessário agora, de poder aos poucos ir desconstruindo tudo isso que ainda é tão influenciado por uma lógica de colonizar, né. E daí é importante a gente dar o nome certo aos bois, né. No Brasil nós fomos colonizados e acabamos sendo influenciados, e até hoje somos influenciados por perspectivas da Europa, né, então de pessoas brancas, que são homens, e que são homens muito privilegiados, que estão acostumados com uma estrutura de sociedade muito patriarcal e que acaba sendo então machista, que além disso,
são homens que se identificam como homens, então eles são cis, e que além disso são homens que dizem que são hétero, então, assim, tudo isso foi sendo incluído na maneira como a sociedade foi sendo construída a partir da independência no Brasil. Então, o modelo de ser humano que foi entrando, assim, como o conceito do que é ser um ser humano civil na sociedade brasileira que estava sendo construída, era esse modelo padrão de um homem bem estabelecido, branco, né, e tudo isso. E por isso que a gente tem uma história no Brasil tão marcada pela falta de direitos por todas as pessoas que não cumprem com esse padrão, que era o homem branco. E isso para ir entrando aos poucos sobre as questões de decolonialidade. E eu tô, pensando na maneira como eu tô falando, já tô cometendo um pouco erro, porque eu tô usando o genérico, né, de nós pensamos, não sei o que, não sei o que lá. É um problema também da minha narrativa, eu tinha que estar falando que a forma como eu tenho aprendido a decolonialidade, deveria estar falando assim, porque seria mais preciso na minha linguagem, mas tudo bem, decolonialidade também é uma coisa que a gente vai aprendendo. É difícil a gente desconstruir as coisas, né, quanto mais a gente percebe a forma como, a generalização das mais diversas coisas acontecem, mais a gente percebe o quanto que é difícil desconstruir isso, né. Então na própria fala eu tô falando como se estivesse falando em nome de um monte de gente, mas na verdade é a minha perspectiva. Eh, então, em termos de como foi surgindo essa essa abordagem decolonial, tem um momento que na verdade eu não vou saber dizer exatamente a data, mas foi em torno da década de 60, 70, que um grupo de filósofos, teólogos e outras pessoas das ciências humanas e especialmente da área de filosofia, política, tal, começaram a se reunir para pensar sobre essa necessidade de um giro decolonial. E um grupo especialmente composto por pessoas da América Latina, apesar de ter pessoas de outras regiões também. E daí começam a identificar, né, esses diferentes âmbitos onde a colonialidade existe e acaba, né, existindo uma estrutura de poder que define como as coisas são feitas, como as coisas são pensadas. Tem um autor muito importante dentro desse grupo, que é o Aníbal Quijano. Ele identifica 3 colonialidades que influenciam, então, a sociedade até hoje, que é a colonialidade do ser, a colonialidade do poder e a colonialidade do saber, né. Então, a forma da gente ser é pautada por um modelo específico dessa mentalidade colonialista que nos dominou. A forma como o poder é construído e o poder é tomado também é pautada por essa lógica colonialista que nos dominou. E a forma como o saber é construído e compartilhado também é determinado por essa lógica colonialista que a gente herdou. Também eu mencionei o Aníbal Quijano, e acho também interessante só mencionar que agora eu tô até meio perdida no tempo, não sei se foi essa semana ou semana passada, que faleceu o Henrique Dussel, que era também um teólogo e filósofo da decolonialidade muito importante, faleceu agora, então, recentemente, lá da Argentina. Então tudo isso né, esse grupo começou a identificar essas diferentes formas como a colonialidade ainda se apresenta, e por isso, para a gente buscar caminhos, né, para superar essa colonialidade, fazer esse giro decolonial, a gente tem que cada vez mais buscar transdisciplinariedade, ou seja, né, ou interdisciplinariedade, daí eu não vou saber falar exatamente qual que é a diferença entre os 2 termos, mas é buscar fazer essa intersecção entre diversas disciplinas. Por isso que, por mais que é muito importante ter gente especialista em certos assuntos, é muito importante ter gente que sabe fazer a ponte entre diversos assuntos. Eu acho que um exemplo claro disso é quando a gente vai no médico. A gente tá com um problema, sei lá, dor na garganta, eu vou lá
no otorrino, e o otorrino vê que não conseguiu descobrir qual que é o problema, porque o otorrino está especializado só na garganta, e daí depois vai descobrir que, sei lá, era psicossomático, mas o otorrino não ia saber, porque ele não era psicólogo, sei lá, né, psiquiatra. Então, assim, as especialidades são importantes, mas se não existem as pessoas que são capazes de ver como existe um corpo integral, existe um saber integral das coisas, a gente não vai conseguir criar caminhos de redes de conhecimento e que possam se complementar junto às especialidades. Por isso a necessidade de intersecções das disciplinas, né, transdisciplinaridade, também conhecer mais sobre as culturas, as intersecções das culturas, como que diferentes culturas, por exemplo, no Brasil, estão presentes, apesar de por tanto tempo ter essa noção de que, não, mas o Brasil é um país branco, não, mas tem alguns africanos, mas agora a gente, né, tem os indígenas. O processo de decolonialidade do Brasil está muito lento para reconhecer as diversas culturas que sempre estiveram presentes, né? Porque sempre houve uma outra cultura dominante que veio de fora, invadiu e dominou. E junto a essa necessidade de buscar a transdisciplinaridade, a transculturalidade, existe também um esforço para a gente trabalhar mais no sentido de coletividade, né, de entender que parte da forma como essa colonialidade nos desumanizou é o quanto que ela nos fez individualistas. Então, se a gente quer cada vez mais, e ainda mais nós, enquanto cristãos, cristãs, queremos construir uma sociedade mais justa, a gente tem que aprender a superar esse individualismo, que veio também como uma estrutura de sociedade dessa colonialidade, dessa colonização e dessa estrutura de colonialidade que ainda existe. Deixa eu pensar aqui no meu tempo, para ver. Tá claro? Tá tudo bem? Estamos caminhando? Ok, então acho que eu vou começar a caminhar para a gente poder já entrar então um pouco sobre o ecofeminismo. Porque a decolonialidade ela já se apresenta então como um caminho de superação dessas estruturas de injustiça que ainda dominam tanto nossa sociedade, nossa maneira de se construir enquanto sociedade, na forma de ser, de saber, de poder. Mas o grande problema é que, apesar de ter esse discurso, de ter esse reconhecimento de uma necessidade de superação das estruturas de injustiça, esse desenvolvimento do próprio conhecimento decolonial foi sendo feito ainda predominantemente por homens, nesse processo histórico de quando surge o movimento decolonial. Existe, algumas, assim, que eu saiba, tem 2 mulheres que faziam 1 ou 2 mulheres que faziam parte desse grupo que o Aníbal Quijano participava, que o Henrique Edilson também participava, Boaventura de Souza Santos também, alguns nomes importantes desse grupo. Não lembro o nome da mulher, confesso, por isso que eu agora não tenho certeza se é uma ou se são 2. Mas tudo isso para dizer que o próprio processo de como vão sendo reconhecidas essas estruturas de injustiça que diz respeito à colonialidade, esse próprio processo ainda era marcado pela estrutura de injustiça. E o ecofeminismo, apesar de fazer parte de todo um outro processo histórico, que daí não vai dar para eu abordar, porque daí é muito complexo falar de coisas muito de áreas de saber, né, porque o ecofeminismo, por exemplo, ele tem vertentes diferentes e processos históricos diferentes, dependendo de onde você está. Então a gente tem o ecofeminismo nos Estados Unidos, na África, na Ásia, na América Latina também. Se influenciam, né, mas, novamente, como eu não sou especialista, não vou saber explicar direito como que isso se deu. Mas o ecofeminismo, então, na América Latina, ele vai surgindo também vendo o quanto que as mulheres nunca são incluídas, né, nesses processos de desconstrução das estruturas de injustiça. Mas o ecofeminismo ele vai além, né, porque a gente no próprio movimento feminista já tem esse processo de reconhecer o quanto que as mulheres são excluídas e precisa superar isso. Precisa ter mais igualdade de gênero. O ecofeminismo ele vai além, porque ele percebe que não só a falta de inclusão das mulheres nos processos de
de construção de sociedade, de construção de saber, foram excluídas e afetaram o próprio processo de construção da sociedade, afetaram também a capacidade de enxergar o mundo de outra forma, de entender que as violências que as mulheres sofrem são também violências, são violências parecidas às violências que a própria terra sofre. E por isso o ecofeminismo ele se apresenta de uma forma muito mais integral, né, de entender que querer hablar, olha, gente, saiu um espanhol aqui. Habla e habla. Querer falar sobre um ecofeminismo, sobre uma abordagem ecológica e feminista ao mesmo tempo, é entender que existe uma abrangência muito maior essas invisibilizações e exclusões que aconteceram, nos processos de reconhecimento das estruturas de injustiça. Deixa eu tomar uma água agora, porque eu até tô me perdendo um pouco no pensamento, gente. Isso faz parte do meu jeito de ser e também de desconstruir a própria live, porque nem todo mundo é perfeito e sabe falar sem parar. Então, uma pausa para beber água. Então, sobre o ecofeminismo. Quando começa, então, a ser feita essa conexão entre ecologia e uma dimensão do feminismo, o ecofeminismo, então, propõe entender como a dominação das mulheres e a dominação da natureza influenciaram a própria cultura, as próprias estruturas sociais, essa colonialidade do ser, a colonialidade do saber, a colonialidade do poder, que eram, né, as pautas do Aníbal Quijano. E, portanto, o ecofeminismo, ele ajuda a fazer com que o giro decolonial seja realmente decolonial em todas as áreas da sociedade, e todas essas áreas de estrutura de injustiça que a gente reconhece. Por isso que, então, também no ecofeminismo se fala muito de ecojustiça, porque não tem como a gente falar sobre justiça para os seres humanos, para as relações humanas, se não existe também uma prática de justiça para o ecossistema, para a própria natureza, né? A gente sabe que se o planeta não existe, não tem como o ser humano existir. Então, a gente tem que garantir que o planeta continue existindo de forma saudável, para que as pessoas possam também continuar existindo, e de forma saudável também, esperamos. Com tudo isso, um outro ponto importante é que, e daí a gente começa a entrar um pouco mais em temas que aparecem na Laudato Deum, e que alguns já apareciam na Laudato Si também, mas na Laudato Deum aparece de forma ainda mais forte por causa da urgência que o Papa Francisco apresenta. Quando a gente vai ler esses textos mais oficiais, né, tanto a Laudato Deum quanto outros textos da igreja e da área da academia que falam sobre as questões de cuidado ambiental, muita gente fala sobre aquele termo do antropoceno. Antropoceno é uma expressão que muitos cientistas têm usado para falar sobre a era geológica que a gente está vivendo hoje, a era que a gente está vivendo no planeta Terra. Antes a gente estava no Holoceno, né, que nem tinha a era do gelo e tudo mais, a gente estava no Holoceno, que era então a era em que o ser humano chegou, e daí tá tudo certo, tá tudo no equilíbrio, mas a gente vê que não tá tudo certo, não tá tudo no equilíbrio, e muita gente da área das ciências climáticas e ativistas ambientais tem usado essa expressão antropoceno para dizer que pela primeira vez na história do planeta, as mudanças que estão acontecendo a nível climático e dos ecossistemas estão sendo causadas pela ação humana, ou seja, todas essas outras eras planetárias que já aconteceram foram processos naturais do planeta. Teve a era do gelo, teve eras mais quentes, sim, mas foram processos de milhões e milhões de anos. Agora a gente está na era do antropoceno, em que dentro de gerações, né, de uma geração para outra, você já vê os impactos e as mudanças no clima, as mudanças nos ecossistemas. Então, é o ser humano que está causando essa nova era planetária.
Antropoceno. Daí quando se fala do antropoceno, muita gente, e aqui eu estou generalizando mesmo, porque é uma coisa que acontece. Eh, Muita gente fala também do antropocentrismo. O que que é o antropocentrismo? É quando a gente coloca o ser humano como centro de todas as coisas. Então quando isso especificamente no que diz respeito à questão ambiental, nessas discussões que a gente vem vendo dentro da igreja, a gente fala de antropocentrismo, porque o ser humano se colocou como ser acima de todos os outros seres da criação, e acha que está tudo bem, e fez todo o desenvolvimento da sociedade foi sendo feito a partir disso, e por isso que a gente se desconectou da Terra e causou tanto desenvolvimento insustentável que está causando a crise socioambiental e climática que a gente vive hoje. E o Papa Francisco fala de tudo isso também, né, de alguma forma esses tópicos estão todos presentes na Laudato Deum. Mas o que não está presente e que faz parte do problema, e isso então é uma metodologia ecofeminista, e eu vou fazer com que seja ecofeminista decolonial também, é que continua, né, a Laudato Deum continua falando e, né, esses vários outros lugares da igreja e pessoas na igreja continuam falando de antropoceno, de antropocentrismo, sem reconhecer que, além de tudo isso, é um androcentrismo, ou seja, é uma centralidade no homem, né, no gênero homem, masculino. Então, qual que é a diferença da gente nomear dessa forma? Eh, eu acho que um exemplo para esse momento que a gente está vivendo agora, para entender por que que é importante a gente falar de androcentrismo e não de antropocentrismo, é o exemplo da guerra, né. Não vou entrar especificamente nisso, porque até dá gatilho, né, a gente está vendo muita violência, está muito absurdo o que está acontecendo. Mas guerra é uma coisa que surge por causa de ego masculino, por causa de estruturas de sociedade patriarcais e que utilizam da violência como dominação de povos. Existe uma teóloga, dos Estados Unidos que ela diz que guerra é brincadeira de homem. Por quê? Né, se a gente fosse olhar o que seria uma estrutura de sociedade em que talvez existisse disputa de território, mas que fosse matriarcal, haveria tanto uso de violência? Não sabemos. Mas a questão é que tudo isso existe porque sempre foram homens no poder, colocando o poder militar como solução para a disputa de território. E que daí vira um problema ainda maior, porque já é reconhecido pelo Vaticano e na Laudato Deum isso também surge, na Laudato Si também, o quanto que as guerras são sinais dessa falta de paz com a terra e, além disso, o quanto que as guerras são financiadas pela indústria de combustíveis fósseis. Ou seja, a gente tem esse mega problema gigantesco e que a raiz desse problema não é só que a gente colocou o ser humano no centro de todas as coisas, é que o homem se colocou como centro de todas as coisas. E a partir disso, foram sendo construídas as formas de se relacionar enquanto nação, enquanto tudo, né. E que daí acaba repercutindo na crise climática que a gente vê, né. Lembrar do quanto que a indústria de combustível fóssil ajuda a financiar as guerras é uma das coisas, assim, que eu acho mais chocante, né, de e daí eu trago para minha própria vida hoje. Eu aqui no Brasil, o que que eu tenho a ver com a guerra que está acontecendo lá longe? Eu posso ajudar a desinvestir em combustíveis fósseis, né. Eu posso mudar de banco, porque existem bancos que ajudam a financiar, por exemplo, a Petrobras. Eu posso falar para outras pessoas também mudarem de banco, porque todo o dinheiro que a gente deixa guardado no banco acaba sendo usado pelo banco em alguma coisa. Normalmente é assim o jeito que funciona no mercado bancário. Então, se você se conscientiza sobre qual que é o banco que você usa, e se você descobre que seu banco tem ligações diretas com alguma indústria de combustíveis fósseis, você pode tirar seu dinheiro dali para que seu dinheiro não seja usado nessa área que está machucando tanto o nosso planeta, e financiando uma guerra absurda que está matando milhares de pessoas. São coisas pequenas? Sim, mas é nesse pequeno, nesse pouco, que a gente pode fazer uma coisa a partir da nossa realidade aqui, né, de uma coisa prática que a gente pode fazer. Eh
Isso então é um dos pontos que não aparece na Laudato Deum, que não é só um antropocentrismo, é também parte da raiz do problema, esse androcentrismo. Eh, uma outra questão, e que daí de certa forma começa a aparecer na Laudato Deum, mas ainda não tanto, é o quanto que a gente precisa superar a lógica de uma resposta absoluta para todos os problemas, né. O Papa Francisco, de certa forma, ele já fala muito disso na Laudato Si, falando que como a gente vive uma só crise complexa socioambiental, as respostas têm que ser diversas, né. Eu já estou colocando nas minhas palavras, então assim, na Laudato Deum ele traz isso de uma outra forma, ele fala sobre a necessidade de multilatera eu não vou saber falar. Mas de ter vários lados a nível das estratégias políticas para acharem soluções em conjunto para todas essas questões que a gente está vendo em relação à crise climática. Mas eu acho que o que ainda não aparece, e que daí eu volto para questões mais de raiz do problema, é a importância da gente decolonizar a noção de a no fundo é uma questão bem filosófica, assim, é decolonizar a noção de verdade. Porque a gente acha que, quando a gente começa a falar sobre as tô generalizando, né, eu vou assim, o que eu quero apresentar é, normalmente, quando e isso antes de eu começar a fazer meu processo de desconstrução também, né, eu falava da noção de verdade como algo muito absoluto, né, e dentro do cristianismo isso é muito, eh, comum. Porque primeiro a gente tem a pessoa de Jesus Cristo, que é a verdade, né, o caminho, a verdade e a vida. Mas a nível de como a filosofia cristã acaba sendo desenvolvida também, a gente não consegue trabalhar com a noção de que a verdade ela não é estática, se a gente crê num Deus que é trindade, que é relação entre 3 pessoas. A verdade então, ela não pode ser absolutizada. Por que que eu estou falando em termos tão filosóficos? Porque quando a gente vai trabalhar quando a gente chega nessa noção de que as respostas têm que ser diversas, tem que ter uma abordagem de vários lados para soluções políticas e tudo mais, ainda existe muita dificuldade para fazer essa mudança de paradigma, de relação, porque a gente ainda parte, né, esses diversos grupos que estão trabalhando de forma separada, ainda funcionam a partir de uma lógica de: "Não, mas a gente já entendeu como que as coisas têm que ser feitas". Por isso que eu estou falando com uma noção de verdade, no sentido de que para eles já sabem qual é o caminho que eles têm que tomar para achar uma solução para determinada coisa. Eh então, a gente precisa aprender a entender que existem também diferentes abordagens para a própria noção do que é a forma como as coisas devem ser feitas, né, como que a gente tem que ir construindo juntos esse novo futuro que a gente quer para que seja mais justo e fraterno, e sororal, para não ser injusta com esse termo que acaba sendo tão masculino também. Eh, então, entender como que ainda é insuficiente na Laudato Deum, a maneira como fala que precisam ser feitas várias abordagens, precisa ter uma mudança de paradigma, mas ainda não se trabalha a noção de decolonizar a forma como a gente pensa nessa própria abordagem, eh, multilateral. Multilateral, agora saiu a palavra. Eh, e daí agora eu quero voltar para a apresentação para a gente poder ir caminhando para o final e ter tempo para as perguntas. Porque quando estava para sair a Laudato Si, muita gente veio tenho trabalhado no movimento Laudato Si, né, então muita gente veio entrar em contato com a gente, perguntando se a gente já sabia alguma coisa, quais eram as expectativas e tudo mais. E para mim, toda vez que me perguntavam qual era a minha expectativa, eu falava assim, às vezes eu falava, às vezes eu só pensava,
que a minha expectativa eu sabia que não ia ser cumprida. A minha expectativa era que o Papa citasse mais mulheres. Porque quando a gente olha para as estruturas de injustiça que existem, ainda tanto na sociedade quanto na igreja, é que a gente continua citando só homens. Então, não adianta falar que a gente está buscando, né, desconstruir tudo isso e tudo mais, se a gente e ser mais justo, incluir mais a mulher na igreja, reconhecer o espaço da mulher na igreja, se a gente continua usando só os homens para os nossos documentos de referência, tanto a nível teológico quanto a nível magisterial. E a gente tem mulheres que podem ser citadas, né, não só teólogas, mas nós temos 4 doutoras da igreja com uma quantidade de coisas escritas absurda, que poderiam ser usadas. 4 doutoras são poucas, porque existem muitas mulheres teólogas de todo o período histórico onde se é reconhecido padres da igreja, que poderiam ser reconhecidas como madres da igreja também, mas e daí doutoras da igreja poderiam ser várias, mas a gente só tem 4 reconhecidas. Mas essas 4 poderiam ser citadas para essas questões de cuidado com a criação também. Todas as 4 têm coisas relacionadas à natureza, né? Mas ainda não são citadas. Na Laudato Si, as únicas mulheres que são mencionadas são Maria, obviamente, mas então não é uma mulher que está sendo citada enquanto referência do conteúdo teológico, filosófico e científico que está sendo desenvolvido ali. E a outra mulher que é mencionada muito por alto é Santa Teresinha, falando sobre a relação dela. Agora eu nem vou lembrar direito como é que é. Então, assim, na Laudato Si deixou muito a desejar. Então, na Laudate Deum, a minha expectativa, o que eu gostaria que acontecesse, fosse, né, mais referência de mulheres. E daí, o que aconteceu? E agora eu vou compartilhar minha tela. Uma coisa muito curiosa, que eu acho que aqui no Brasil, eu ainda não ouvi ninguém falando sobre isso. Quando a gente chega, já quase no final da Laudate Deum, caminhando para o final, tem uma sessão que se chama Caminhar em Comunhão e com Responsabilidade. E o primeiro pontinho dessa dessa sessão, que é o número 66, eu botei para compartilhar a tela, mas não está aparecendo, não sei se tem que ótimo, muito obrigada. E o primeiro pontinho, então, dessa sessão diz: "Deus uniu-nos a todas as suas criaturas. Contudo, o paradigma tecnocrático pode isolar-nos daquilo que nos rodeia e engana-nos, fazendo esquecer que o mundo inteiro é uma zona de contato." Uma zona de contato. Ou seja, a gente tem que entender, daí colocando nas minhas palavras, que o mundo inteiro é um mundo de intersecção. E daí a gente olha aqui, mas zona de contato está em aspas, número 41. Daí você vai lá, qual que é o número 41? Zona de contato é uma expressão que você vai encontrar no livro quando as espécies se encontram desse nome aqui. E esse nome aqui, o que acontece? Parte da estrutura machista e patriarcal que influencia a invisibilização das mulheres é a forma como a gente cita as coisas, né? Então você olha para esse nome aqui, você não sabe se é homem ou mulher. E acontece que esse nome é de uma mulher. E não é de uma mulher qualquer. Esse nome é da Dona Jane Haraway, dos Estados Unidos. Ela é bióloga, e agora eu faço questão de ler esse resuminho que eu achei na enciclopédia de sociologia da USP. Ela é bióloga, filósofa, ativista com enfoque interdisciplinar. Ela vive um modo de vida alternativo e, por tudo isso, ela se tornou referência nos campos de antropologia, de ficção científica. Ela escreve poemas, como é que chama? Poesia. Agora, tipo, poesia de ficção científica, uma coisa super inovadora. Virou referência também para tecnociência, primatologia, biologia, filosofia, pensamento feminista, entre outras coisas. Ela foi a primeira professora titular de teoria feminista dos Estados Unidos, pioneira do ciberfeminismo e também se insere nos debates sobre o antropoceno, trazendo a perspectiva dos feminismos interseccionais, o pós-humanismo, as relações de multiespécies.
e tudo mais. Ela fala também sobre a relação, de fazer com a natureza e não de se apropriar. Mas assim, então gente, quando eu descobri isso, agora eu vou interromper. Quando eu descobri isso, daí eu falei: "Caraca, o Espírito Santo, nossa divina Ruá é fantástica, né", porque a única coisa que eu esperava, que eu gostaria, que eu já estava anunciando uma derrota, era que tivesse mais referências de mulheres. Não teve referências de outras mulheres, mas existem só, se eu não me engano, 3 ou 2 obras que são citadas na Laudate Deum, enquanto livros de alguma coisa específica. O resto são referências de próprias falas do Papa Francisco de outros momentos, outros documentos da igreja. Então assim, gente, é histórico o fato de que entrou essa expressão dessa mulher, né, especificamente. Então, como eu disse no início, a minha intenção hoje era poder levantar tudo para o alto e, com tudo isso para o alto, com um pouquinho mais de consciência de como, existem essas estruturas de injustiça que afetam a forma como o conteúdo é apresentado, as coisas, a forma como o saber é construído. Eu espero que tudo isso sirva como ferramenta para vocês poderem, então, se aproximarem da Laudato Deum de uma outra forma, com uma outra visão, né, tendo essa pulguinha atrás da orelha de: "Ah, mas o que que não está aparecendo aqui?", ou como que isso foi influenciado por essa visão tão masculina do mundo, né, até a forma como a gente critica as COPs, por exemplo, né. Por que que as COPs continuam sem ação suficiente para reverter a crise climática? Por que que a gente continua sem conseguir fazer uma transição energética e deixar os combustíveis fósseis? São espaços que são sempre dominados pelos homens que estão nas estruturas de poder, decidindo as coisas que acontecem ali, né. Os representantes das nações, sua grande maioria, são homens. Então, né, tudo isso para ficar ali com o gostinho de poder questionar melhor o texto. E para encerrar e a gente poder ver se tem tempo para fazer algumas perguntas, eu gostaria de encerrar com um outro poema. Eu iniciei com o poema de uma mulher, e então agora eu trago um poema de um homem, que é Salmo do Homem que Vê a Realidade e Não se Cala, de Ernesto Cardenal. Ouve, Senhor, estes versos que te rezo ao contemplar a realidade em que vivo. Maldito seja o sistema que não deixa sonhar os poetas, nem permite dizer a verdade a quem pensa. Serão seus dias de luto e de lamento, porque matou no homem o mais digno. Maldito o sistema que não pratica a justiça e persegue a tortura e encarcera a quem anuncia. Terá que justificar sua conduta ante a história e não encontrará nenhuma palavra de defesa. Maldito seja o sistema que só procura a aparência de grandeza, quando estão morrendo de fome os homens nas suas fronteiras. Do mesmo modo que progrediu, cairá, porque construiu seus alicerces sobre corpos vivos e sangues inocentes. Maldito seja o sistema que tenta matar no homem a dimensão de transcendência e coloca no seu lugar o Deus dinheiro, o Deus sexo, o Deus progresso. Destruir-se-á por dentro irremissivelmente, porque o coração do homem foi bem feito e ninguém pode matar em nós esta sede de infinito que nos queima. Feliz será, porém, o homem que bebe água na fonte da praça junto ao povo. Não terá motivos para se envergonhar de nada, nem terá que baixar seus olhos ante qualquer homem honesto. Feliz o homem que, à força de interiorizar, se fez livre por dentro e não se importa já com a denúncia dos fortes. Serão seus dias como o trigo da terra, cheios de sol e esperança partilhada, e o seguirão os povos da terra. Feliz o homem que não assiste a reuniões importantes, nem acredita nos discursos do governo. Feliz o homem que assim pensa, porque terá sempre tranquila a sua consciência, mesmo que sofra a incompreensão e até o desprezo. Ernesto Cardenal. Uau, que lindo! Os dois poemas, o primeiro eu me emocionei e esse, uau! Excelente, Suzy. A gente pode então dizer, né, um mundo onde caiba vários mundos, né? Puxando aí da decolonialidade. Muito bem, muito obrigada. Hugo, nós temos perguntas? Algum comentário?
dos nossos amigos que estão aí assistindo, nos acompanhando ao vivo. E só um comentário também para explicar, que eu esqueci de mencionar no início. Eu tô correndo com o tempo, gente, porque eu vou para um encontro presencial agora à noite. Vai ser o primeiro encontro da Rede Brasileira de Teólogas no Brasil. Rede Brasileira de Teólogos do Brasil, ótimo. Mas é uma rede que está surgindo agora, então vai ser o primeiro encontro presencial e a gente vai começar a definir melhor quais os objetivos da rede, como vai funcionar. Então vai ser um encontro muito importante, vai durar o fim de semana inteiro. Então por isso que eu corri um pouquinho. Isso mesmo. Nossa, a Suzy, mesmo na correria, ela conseguiu, né, Suzy? Não deixou a gente na mão, mesmo com outro compromisso. Ela está aqui, nos abrilhantou. E aí, o José Aparecido Santos diz assim: olha, essa sua intersecção da decolonialidade com o ecofeminismo está sendo despertada por Francisco, Papa no próximo sínodo. Papo, né? Acho que é papo. Que convidou mulheres para ajudar a decidir nos rumos da igreja hoje. E foi muito histórico ver as imagens, não sei se todos todos tiveram a oportunidade de olhar as fotos do sínodo, né, de ver primeiro aquelas mesas redondas distribuídas pelo espaço, que já desconstrói, né, as imagens de outros sínodos que a gente lembra que sempre era uma audiência com uma plateia, e a mesa principal com os cardeais. Então essas mesas redondas e com várias mulheres, né, a maioria não era mulher, mas tinha várias mulheres. E já ouvi alguns testemunhos das mulheres que estiveram presentes lá e todas falando que realmente gerou um incômodo enorme. E ainda mais porque tinham mulheres com direito a voto, e o voto de uma mulher contava tanto quanto o voto de um bispo cardeal. Então, né, causou aquelas tensões, mas realmente são sinais desses esforços para a gente ter uma igreja mais justa também, mais fiel ao evangelho de Jesus Cristo e à pessoa de Jesus Cristo. Exatamente. E continua aí mais um pouco o que o nosso amigo estava falando. Acho que continua, né, Hugo? Isso. Agora, A palavra então, dele ali. para quem não está ligado no processo do sínodo, saiu um relatório final dessa Assembleia Geral que acabou de encerrar lá em Roma, e agora a gente vai ter todo o período de 1 ano, até outubro do ano que vem, para que esse relatório seja trabalhado nas dioceses locais. Agora, a gente tem que ajudar a pressionar para que seja trabalhado, porque a gente sabe que está tendo muita dificuldade para o sínodo ser implementado a nível local. Mas daí, então, em outubro do ano que vem, vai ter a última Assembleia Geral do Sínodo, de novo em Roma, e que daí, depois dessa Assembleia Geral, que o Papa Francisco vai lançar a exortação pós-sinodal. Ótimo. E o José Aparecido Santos continua. Por isso, sempre uso a expressão todas e todos em qualquer coisa que escrevo para justamente dizer do ecofeminismo. Muito bem, e para a gente ser ainda mais inclusivo, falar todas, todes e todos, porque vivemos num mundo que não é só pessoas que se identificam como mulheres e homens, mas também temos pessoas que se identificam como não binárias, como fluídas, existem pessoas que são intersexo, né, então muitas pessoas para a gente lembrar de incluir sempre. Verdade, com certeza. Tem mais alguma pergunta, Hugo? A Zelaide Santos Granda, olha, estarei ligada. Muito obrigada, é isso aí. O Tiago Carvalho, teólogo, boa noite. Tiago Carvalho, professor e teólogo de São Paulo, capital. Oh, obrigada, Tiago, pela sua participação. Aí, Tassi Lopes, muito interessante, estou gostando. Abraços, legal, muito obrigada, Tassi Lopes. E daí uma coisa também, para quem tiver interesse de ler mais sobre questões de ecofeminismo, busquem livros da Ivone Gebara. A Ivone Gebara, ela é uma teóloga, ela é uma irmã religiosa, ela trabalhou com o Dom
Ai, gente, fugiu o nome agora, lá de Recife. Gente, deu um branco total. Super importante pra nossa história. Mas a Ivone de Barra, então, ela é uma grande referência para o ecofeminismo, não só no Brasil, para a teologia ecofeminista, mas também a nível mundial. Ela é realmente reconhecida, por várias outras pessoas especialistas no mundo todo. E ela é nossa, ela é aqui daqui do Brasil e muita gente ainda não conhece, porque houve um processo histórico que acabou, tiraram a licença dela para dar aula em espaços eclesiásticos e tudo mais, então parte aí também das estruturas de injustiça que aconteceram, e daí até hoje tem gente que não é. Isso, Helder Câmara, muito obrigada, Zelaide. Ela trabalhou muito junto com o Dom Helder Câmara. Querido. É, muito, enfim, né? Suzy, se você quiser dizer as suas considerações finais, fica à vontade. Ai, Marcela, muito obrigada. Fiquei muito feliz de poder trazer um pouquinho tudo isso, porque eu realmente tenho estado numa correria enorme, porque o meu tempo é muito consumido pelo trabalho. Isso não é o trabalho remunerado junto ao movimento Laudato Si, é o trabalho de teóloga que eu faço enquanto ativista teológica socioambiental. E normalmente eu não tenho tempo de parar e poder falar sobre as coisas que eu gostaria de estar falando e estar trabalhando. E esse momento, então, foi ótimo, porque eu pude então me preparar para falar sobre essa perspectiva que ainda não tem muita gente falando. Por isso que foi também bagunçado, mas isso faz parte da construção do conhecimento e que a gente possa ir plantando essas sementinhas de desconstrução, de decolonialidade, falar mais sobre o ecofeminismo e lembrar que tudo isso é porque nós estamos querendo atender ao chamado de Deus para cuidar da criação, né, então, sempre fazer as coisas com muito discernimento, com muita oração, com respeito, né, são temas delicados, mas somos uma família, né, então a gente sabe que existe gente na família que não pensa igual, mas ainda assim é família, a gente tem que, o máximo possível caminhar junto, que nem nesse sínodo, e é isso. Suzy, mais uma vez, muito obrigada por aceitar assim, tão generosamente o nosso convite e nos presentear com as suas palavras e com a sua experiência. Obrigada também a todas e todos vocês que estão aqui assistindo, comentando, participando, divulgando e ajudando para que este canal seja um canal de conhecimento que nos ajude a viver bem. Por isso, pedimos que curtam, comentem, compartilhem para que este conteúdo chegue a mais pessoas. E vamos encerrar então hoje com palavras do Papa Francisco, ditas na Laudate Deum: tudo está interligado, ninguém se salva sozinho. Até, paz e bem. Paz e bem. Tchau, tchau.